Nós estamos numa série de mensagens intitulada Os Sete Candeeiros ou Os Candelabros. Algumas versões vai chamar candeeiros, outras versões da Bíblia vai chamar candelabro. Nós estamos focados em um texto da palavra de Deus que está em Apocalipse, no capítulo 1, no verso de número 10, que diz assim, Apocalipse 1:10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Nós lemos, domingo passado, esses versículos e começamos a falar algumas coisas neles. Uma delas é que essa não é uma mensagem do livro do Apocalipse, mas uma mensagem no livro do Apocalipse. Ela não é do livro, ela é no livro do Apocalipse. O foco dessa mensagem é falar à igreja, porque os 7 candeeiros, versículo de número 20, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então nós estamos falando que essa mensagem dos 7 candeeiros é uma mensagem para a igreja. E ele mesmo diz que os candeeiros são a igreja. Esse agrupamento de gente, essas pessoas que declaram Jesus Cristo, essas pessoas que estão reunidas em nome do Senhor. 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. Isso é igreja. Igreja não é uma pessoa. Essa pessoa, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, é membro do corpo. Ela não é o corpo, ela é membro do corpo. Ah, pastor, eu sou igreja. Não, você é membro da igreja. Você é membro do corpo. Fígado sozinho não é corpo. Mão sozinha não é corpo, pé sozinho não é corpo, orelha sozinha não é corpo. Corpo é quando todos os membros em conexão cumprem o propósito de existir. Aí eles são corpo, eles são igreja. Igreja é ajuntamento, é 2 ou 3 reunidos em nome dele. É necessário congregar. Por isso que ficar em casa não é bom, é necessário congregar, está em agrupamento, está na igreja. E essa é uma mensagem de Jesus à igreja. Essa mensagem, ela tem endereço certo. Observe João capítulo de número 4, Apocalipse versículo 1. Capítulo 1, versículo de número 4, Apocalipse 1:4, diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então observe que tem endereço. Tem endereço, tá? A gente falou domingo passado e eu repito, uma mensagem, Apocalipse é uma mensagem para a igreja que está vivendo uma perseguição de um imperador chamado Domiciano, está machucando muito a igreja, perseguindo a igreja, sendo altamente bárbaro com as pessoas. Então é uma mensagem para a igreja daquela época. São essas igrejas que você vê na Bíblia, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, elas obedecem uma linha geográfica. Então alguém vinha entregar, foi entregando, seguindo uma ordem geográfica. Falamos isso também. Então é uma mensagem à igreja daquele momento, mas ao mesmo tempo ela também é uma mensagem para a igreja de hoje, para as igrejas de todos os tempos, para a igreja até a volta de Jesus. Observe que tem um detalhe. Olha o detalhe. Quem está recebendo esta carta? As 7 igrejas que se encontram na Ásia. Está assim na Bíblia, sim ou não? Sim. As 7 igrejas que se encontram na Ásia. Pergunta: por que 7? Por que 7? Essa é uma pergunta. Por que não 8? Por que não 11? Por que não 15? Menos 13.
Não entenderam a piada, ok. Uma piada, não sei se foi de bom gosto para alguns ou de mau gosto para outros. Tudo bem. As 7 igrejas que se encontram na Ásia. O livro de Apocalipse é um livro de simbologia. Tem muitos símbolos. Entre eles, 7. Por que 7 igrejas? Porque 7 é o número das coisas completas, o número das coisas perfeitas no céu. Deus descansou no 7º dia. Ele fez a terra no dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando chegou no 7, no 7º dia, ele descansou e viu que tudo estava perfeito. 7 na Bíblia é o número das coisas completas, o número das coisas perfeitas, os números das coisas realizadas. 7 no céu é completo, na terra o completo é o 10. Por quê? Porque quando termina o 7 e você vai começar de novo a contar, segunda-feira, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que seria o 7º dia. Aí o primeiro dia da semana é o domingo. Ou seja, quando termina o 7º dia, recomeça pelo primeiro. Então você tem aí sempre um recomeço quando termina o 7. Então 7 é o número das coisas completas. Na terra, o número das coisas completas é o 10. Porque quando termina 10, aí você começa a contar de novo. 11, 12, 13. Então 10 é o número das coisas completas dos homens. E todas as vezes que você vê 7 na Bíblia, é o número completo das coisas de Deus. Então 7 é uma simbologia. Por isso que quando nós falamos 7 igrejas, é uma simbologia. Ou seja, o número completo. Por isso que nós dizemos que é uma mensagem à igreja daqueles dias e uma mensagem da igreja dos dias de hoje. Ou seja, é uma mensagem à igreja do cristianismo, que teve começo no alfa e vai terminar no ômega. Ou seja, é uma mensagem completa. É uma mensagem que tem começo, meio e fim. A Bíblia, o livro de Apocalipse, tem muitos 7. 7 espíritos, 7 lâmpadas, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 trovões. Aí até o dragão, que é chamado de Lúcifer, né, de diabo, de Satanás, do que caiu, até o dragão, ele também, você vai ver no livro de Apocalipse, que ele tem 7 cabeças, quer dizer, é o tempo final dele, e tem 7 diademas, que quer dizer que ele vai usar o último poder dele. Mas aí Deus, e ele começa a perseguir o povo de Deus, no livro de Apocalipse. Aí Deus manda 7 anjos, com 7 pragas, com 7 taças. Nas 7 taças da ira, a última tem mais 7 pragas, que vêm sobre os 7 reis, que estão sobre os 7 montes, que fizeram o povo cometer 7 pecados. Então observe, 54 vezes o número 7 é citado só em Apocalipse, que quer dizer o número das coisas completas. Então, ou seja, é o fim das coisas. Por isso que a gente diz que o livro de Apocalipse é o último livro, no sentido de fechar, é o fim das coisas. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Ok, então 7 igrejas. Aí observe, tem uma mensagem. Para quem é a mensagem? Para a igreja. Para quem é a mensagem? Para quem é a mensagem? A igreja está aí? Amém. Então a mensagem é para nós. As 7 igrejas, número completo. Agora, observe que não somente diz para quem é, mas diz quem manda. Olha o versículo que continua. As 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz, vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Observe que a igreja está inserida na parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Essa é uma outra expressão que Jesus se intitula várias vezes no livro de Apocalipse, para mostrar que ele não é Deus só de um tempo. Ele não é Deus só quando o mar vermelho foi aberto. Ele é Deus na tua casa também. Então ele quer mostrar que ele é em todos os tempos, todos, em todos os momentos, em
todas as situações. Não é um período, não é um momento, não é uma parte da história, mas Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. E Ele diz, da parte daquele que é, da parte daquele que era, da parte daquele que há de vir. E continua, vocês estão acompanhando aí, vocês estão comigo na Bíblia, sim ou não? Canaã é Bíblia na veia. Estão comigo, não estão? Ok. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, a primeira coisa, tem 2 coisas para nós observarmos aí. Primeiro, os 7 espíritos. Pastor, então Deus tem 7 espíritos? Não. A ideia aqui também é a plenitude de Deus. Observe que esse "é" que está aí é maiúsculo. Esse "é" que está, o "é" que está ali na tela é maiúsculo. O "é" que está na sua Bíblia é maiúsculo também? Quem é membro daqui sabe, quem sempre me ouve sabe, eu já expliquei isso outras vezes. Todas as vezes que aparecer um "é" maiúsculo, está falando de Deus. E todas as vezes que aparecer um "é" minúsculo em espírito, está falando de nós. Então ele está falando aqui ou de nós, ou de sentido, ou de intenção, né? Qual é o espírito dessa coisa? A intenção. É minúsculo, mas quando a Bíblia fala "é" maiúsculo, ela está falando de Deus. Então é maiúsculo. E quando ele diz, você está recebendo uma carta da parte daquele que é, você está recebendo uma carta da parte daquele, dos 7 espíritos, está dizendo da plenitude de Deus, da totalidade de Deus, né? Isaías usa esse texto, também 7 espíritos de conhecimento, de revelação, mas Apocalipse vai usar 4 vezes, porque é a ideia da totalidade de Deus. Então você está recebendo uma carta da totalidade, de tudo que Deus é, de tudo que Deus representa, de tudo que Deus compõe. E isso está diante do trono, que é aonde a história vai se desenrolar. No capítulo 4, João é levado à sala do trono, porque toda a história de Apocalipse, ela acontece em um tempo que o grego vai chamar de kairos, ou seja, não tem hora, não tem dia, não tem mês, não tem ano. Ele está dentro, ele acontece dentro de um tempo que é, que era e que há de vir. É como mais ou menos assim, sabe? Deus olha e vê todas as coisas. Imagine que esse quadrado do púlpito fosse o mundo e fosse os tempos da história, passado, presente e futuro, não é? Se esse relógio está aqui, ele só consegue enxergar o passado. Se ele está aqui, ele só consegue enxergar o presente. Se ele conseguir sobreviver e chegar aqui, o presente dele será o meu futuro. Ou seja, os tempos estão distribuídos aqui, mas quando Deus, imagine Deus olhando, Ele está vendo ao mesmo tempo passado, presente e futuro, porque Deus é muito grande, é gigantesco, é majestoso, Ele é o Todo-Poderoso. Então quando os seus olhos olham o ontem, o hoje e o amanhã, ou seja, o que ainda não aconteceu, Deus já viu, Deus já sabe, Deus já entende. Quem está comigo, diga amém. E essa história acontece fora de um tempo, diante de um trono. Então ele está dizendo, ele está diante do trono. Toda a bondade, toda a majestade, todo o governo está diante do trono. Versículo de número 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Observe que ele vai dizer da parte de quem? Da parte daquele que é, da parte dos 7 espíritos, da parte de Jesus Cristo. A Trindade Santa. E ele diz quem Jesus é: fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. 3 coisas. Está na sua Bíblia isso, sim ou não? Fiel testemunha. Observe que ele está dizendo, quem está mandando uma carta para a igreja é a fiel testemunha. Testemunha é uma palavra do grego chamado mártires. É de onde surgiu os mártires, aqueles que morrem por uma causa, por uma verdade. Nessa época, diferente dos dias de hoje, nessa época as testemunhas eram muito respeitadas, ao ponto que uma falsa testemunha era morta apedrejada. Se alguém descobrisse que uma testemunha tivesse dito eu vi, e não tivesse visto, ela morria, ela era apedrejada, ela ia ter a mesma sentença do criminoso. Nessa época as testemunhas eram muito respeitadas. Por quê? Porque elas eram símbolos da verdade, elas conduziam a verdade. Então quando alguém chegava diante de um juiz, e o juiz dizia, você é testemunha do caso? E ela dizia, sou. Você viu ele lá? E ela dizia, vi.
ele matou, sentenciado. Olho por olho, dente por dente, vai morrer também. A palavra da testemunha era muito forte. E quando eram 2 ou 3 testemunhas, e elas 3 entravam, saía, vinha outra, entrava e saía, vinha outra, entrava e saía, e as 3 falavam, aí sim, aí a sentença já estava decretada. Então, a testemunha era um elemento chave. Ou seja, ele sabia da verdade, ele detinha a verdade, ele conhecia a verdade para um julgamento correto. No céu, Jesus é chamado da fiel testemunha. Por quê, pastor? Porque ele mesmo disse: ninguém veio à terra a não ser o que do céu desceu. Eu estou falando das coisas do céu porque de lá eu vim. Por isso que ele se intitula Eu Sou a Verdade. Por isso que ele está dizendo: eu sou a testemunha. E quando ele chega no céu, ele é recebido no céu como autoridade. Porque toda testemunha era autoridade, porque ela carregava uma verdade. Por isso que até a igreja romana começou a idolatrar os mártires. Por quê? Porque eles carregavam uma verdade. Por isso que Jesus é chamado do fiel mártir, da fiel testemunha, porque ele morreu, ressuscitou por causa de uma verdade. Então Jesus é a autoridade no céu. Só que ele não é somente autoridade no céu, porque o texto diz: quem está escrevendo para você é a fiel testemunha. E diz: o primogênito dos mortos. O primogênito dos mortos é o seguinte: todo primogênito era aquele que herdava. Ele trazia uma herança. Romanos 6,9 vai dizer: a morte não tem mais domínio sobre ele. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque ele venceu a morte. Ou seja, a ideia de primogênito dos mortos aqui é alguém que venceu a morte. Ele é o primeiro que ressuscitou. Ele é o primeiro a vencer a morte. Então ele traz um título de herança, da qual todos nós que o seguirmos também teremos: a vida eterna. Então, a ideia de primogênito dos mortos é que antes a morte era vencedor. A morte, as pessoas morriam, iam para o Hades e eram presos pela morte. Por isso que o texto pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó prisão, a tua vitória? Não tem mais, porque Jesus Cristo ressuscitou. Ele é a autoridade no céu como fiel testemunha, mas ele também é a autoridade no inferno como primogênito dos mortos. Ninguém vai dizer que quem manda lá é ele, não. Por isso que Jesus diz para João: João, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Primogênito dos mortos, eu tenho o poder, eu tenho o domínio, eu tenho a autoridade debaixo da terra. Por isso que Paulo vai dizer que ele morreu e ressuscitou, e Deus deu a ele um nome sobre todos os nomes, qual se dobra todo joelho no céu, todo joelho na terra e todo joelho debaixo da terra. Olha quem é que está escrevendo a carta: autoridade no céu, autoridade debaixo da terra, inferno. Agora também aqui está escrito: e soberano dos reis da terra. Quer dizer o seguinte: a terra tem muitos governos, a terra tem muitos reis, a terra tem muitas guerras, a terra, o homem está sempre submisso a uma tempestade, a um trovão, a um vulcão, a um terremoto, a um exército, a um presidente, a um governador, a um conselho. O homem está sempre, aí diz assim, tem muitas autoridades na terra, mas existe um que está acima de toda a autoridade na terra. Então ele diz para João: João, sabe quem está mandando esta carta para a igreja? É um que é autoridade no céu, autoridade na terra e autoridade debaixo da terra. Sabe Domiciano, que está perseguindo a igreja? Ele pode ser autoridade na terra, apesar que eu sou mais do que ele, eu sou o soberano dos reis. Mas lá no céu ele não é autoridade, debaixo da terra também não é. Eu não, eu sou autoridade em cima, na terra e embaixo da terra. Agora, isso está numa esfera para a igreja. Aliás, numa esfera para o mundo. Para o mundo. Autoridade no céu, autoridade na terra, autoridade. Isso é para o mundo. Agora, olha o que é que está escrito. Você está observando que o texto tem um ponto? Você está observando que o texto diz assim: soberano dos reis da terra, ponto.
E começa com um A maiúsculo, aclaseado, aquele, ali. Você está observando isso? Ok. Quando o texto foi escrito, não tinha ponto. Quando escreveram esse texto, não tinha ponto. E naquela época, tudo que foi escrito em letra maiúscula, caixa alta. O texto foi escrito tudo em maiúsculo. As cópias que temos é tudo em maiúsculo. Só que acontece uma coisa, ele marca. Para saber que era um nome próprio, ou que estava começando um parágrafo, ele pegava aquela letra que dava início a um outro parágrafo, a uma outra história. Ele marcava e repetia várias vezes, e a letra ficava mais escura do que as demais letras. Então ele sabia que ali tinha um parágrafo, já que não existia ponto, nem vírgula, nem acento. Então ele sabia que ali tinha ou um nome próprio ou um parágrafo, e que uma nova história estava começando. Nesse caso colocaram um ponto, mas não tinha ponto. Então por que essa letra é maiúscula? Aquele. Em algumas versões da Bíblia, se você estiver com a Bíblia de papel, algumas delas o aquele está mais escuro que as demais letras. Olhem na sua Bíblia, é verdade o que eu estou dizendo ou não? Verifique. Os crentes de Bereia eram mais nobres porque verificavam. Verifique. Na sua Bíblia de papel, o aquele está mais escuro, o A, tá? Para mim estava só na minha. Para mim eu achava que assim, eu acho que isso é erro da minha edição. Mas não, mas já que está na sua, ok. Preste bem atenção numa coisa. Se esse aquele está mais escuro, é porque no texto original, em algumas versões foram fiéis para copiar isso. O autor iniciou aí uma nova história, mas não iniciou, ele está falando a mesma coisa. Então, esse aquele é nome próprio. É uma espécie de apelídio, ele está identificando a pessoa. Por isso que é um A escuro, maiúsculo. É porque existem muitos aqueles, mas como aquele, só existe ele. Tem muitos aqueles, governando, reinando, mas como aquele, só existe ele. Só um. Não dois, não três, não quatro, só um. E ele se destaca por causa de 3 coisas. Quantas eu falei? 3. Quantas eu falei? 3 coisas. Ele se destaca por causa de 3 coisas. Ele não é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis, por acaso. Ele é por causa de uma coisa, ou melhor, 3. Aquele que primeiro nos ama. Por que ele é especial? Nos ama. Eu estava em meus pecados e delitos, e em pecados e delitos ele decidiu morrer por mim. Quantas vezes eu já não pisei na bola, isso não diminuiu o amor dele por mim. Quantas falhas nós não cometemos todos os dias, isso não diminui o amor dele por nós. Aquele que nos ama. Amor incondicional, amor único, amor ágape, amor que ama independente de. Porque existem algumas palavras para amor na Bíblia. O amor eros é o amor do sexo. Amor fíleo é o amor que eu amo meu amigo. O amor da filantropia, o amor de alguém que me faz alguma coisa, eu retribuo com amor. É o amor do pai pelo filho. Mas o amor ágape, o amor divino, é assim: ele me ama ainda que eu não ame ele. Ele me ama ainda que eu tenha feito besteira para ele. Ele continua me amando. E aí João escreve: quem é que está mandando uma carta para a igreja? Aquele que nos... E por isso que o texto diz que Deus corrige a todo aquele que ele... Então prepare-se para apanhar nas próximas mensagens, porque ele ama. 2, e o texto diz: e pelo seu sangue nos libertou. Então ele nos ama e nos libertou. Eu estava perdido em meus pecados, eu estava designado à morte, eu estava pronto para o inferno.
eu estava cheio de maldade no meu coração. Aí Jesus derramou o seu sangue e eu fui liberto pelo poder do seu perdão. Ele me ama e ele me libertou. Agora, ele não somente me ama e me libertou. Olha o que também diz: ele me constituiu reino e sacerdote para Deus. O que fazia um sacerdote? Servia. Servia no santuário, servia no Santo dos Santos, servia no templo. Então ele não apenas me fez propriedade de Deus, mas ele também me constituiu para servir. Então observe que existe uma tríplice ação de Jesus. Ele me amou, me libertou e me colocou para servir. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que diz assim: Jesus me ama. Verdade, verdade. Pastor, Jesus me libertou. Verdade, verdade. Então eu sou igreja. Se não servir, não é. Porque ele não fez. Ele só não te. Você não é só amado. Você não é só liberto. Você também é servo. E tem muita gente na igreja que só está nas duas vibes, do amor, que foi amado e liberto, mas não serve. E quem não serve, não serve. Tem gente que não canta em lugar nenhum. Tem gente que não ajuda em nada. Tem gente que não contribui com nada. Tem gente que não fica na porta. Tem gente que não vai para o Kids. Tem gente que não vai para o estacionamento. Tem gente que não é do Teens. Tem gente que não é do voluntariado. Tem gente que não fica na câmara. Tem gente que não serve na fotografia. Tem gente que não serve nas redes sociais. Tem gente que não serve nas missões. Tem gente que não serve nos jovens. Tem gente que não serve nas mulheres. Tem gente que não serve nos homens. Tem gente que não serve no louvor. Tem gente que não serve em nada. Mas ele me ama, me ama, me ama. Não, quando ele decidiu me fazer igreja, ele me amou, me libertou e me fez servo. Vira a pessoa que está do seu lado e diga assim: se você não está servindo, você está incompleto. Em que área Deus quer lhe usar na igreja? Pastor, eu só sei pintar. Pinta! Pastor, eu não sei fazer nada. Conversa, não sabe instalar um ovo. Pastor, e o que é que tem a ver ovo? Às vezes os irmãos vêm para aqui passar o dia fazendo um mutirão, pintando, arrumando o telhado. Estrala um ovo e traz para eles. Participa de um GC. Se envolva, faça alguma coisa. Porque tem gente que está incompleto, só é amado e liberto, não serve. E quando não serve, pode observar, dá problema. Cria problema. É vazio. Aí só sabe usar a língua para falar do irmão, para falar do pastor, para falar da igreja. Quem está comigo aí, diga amém. Quem vai morar no céu, diga eu. Porque Deus corrige aquele que Ele. Aí a gente faz uma viagem missionária e fica chorando para o povo ir. Mas Ele me ama, me libertou e me fez servo. Pastor, eu vou morar no céu porque eu sou igreja. Vamos fazer aqui a tríplice. Vamos fazer a tríplice análise. Se tu vai mesmo. Ele te ama, sim ou não? Ele te libertou, sim ou não? Tu serve? Porque para ele isso é igreja. Ele endereça uma carta às 7 igrejas. Quem são as igrejas? O alvo do seu amor, da sua liberdade, e os que constituiu propriedade e servos. Esse é o problema de muita gente. É que é a igreja incompleta. Mas vamos continuar.
que agora que está no 6, eu vou até o 20. E o texto diz: e eis que vem com as nuvens, versículo de número 7. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os quantos o transpassaram. Diga, é mais ou menos assim: até aqueles que não querem, verão. Porque Ele é santo, Ele virá, Ele é Senhor. Virá, Ele virá, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele virá. O rei está voltando. Tem uma música aí? Tem uma música aí, como é que é? Como é que é a música? Toda a igreja está voltando. É o quê? Quem vai com Ele dá um lindo glória a Deus. Ele vem, e todo olho verá. Todo olho verá. Pastor, até aquele que não crê, até o que não crê, vai ver. João recebe uma mensagem de João: sou eu que estou escrevendo para a igreja. Versículo 8: quem é, Senhor? O Alfa e o Ômega. Começa comigo, termina. Diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo Poderoso. Nós vamos aqui nos próximos domingos caminhar na carta que o Todo-Poderoso nos escreveu. 7 cartas. A gente vai caminhar nas 7 cartas que o Todo-Poderoso nos escreveu. E ele diz no verso de número 9: eu sou João, companheiro das vossas tribulações. Eu estava preso na ilha de Patmos por causa disso, por causa da minha fé. E o versículo 10: eu fui arrebatado, achei-me em espírito. Foi uma visão, era no dia do Senhor, ou seja, no dia que o Senhor governa. E ouvi por detrás de mim uma grande voz que dizia: escreve, você tem uma missão, escreve, manda um livro, manda às 7 igrejas. E no versículo 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e quando olhei para ver aquela voz que falava comigo, quem eu vi? 7 candeeiros de ouro. Bom, os candeeiros de ouro tinham uma função: iluminar a sala. Essa era a função dos candeeiros, era iluminar a sala. De ouro porque estava na sala do rei. Os candeeiros da sala do rei eram candeeiros de ouro. Candeeiros, luminárias, candelabros, enfim. A ideia do candeeiro, a ideia do candelabro ali, era porque a sala do rei, se matasse o rei, acabava o governo. Então o rei não podia ser morto. Então com isso, toda a sala do rei era uma sala blindada, não tinha janelas. Você pode ter visto isso nos filmes. As portas eram aquelas portas de bronze, da ideia de portas de bronze. E tinham sempre soldados do lado de fora e soldados do lado de dentro. Todo mundo podia ir ao palácio, ficar do lado de fora, mas não podia entrar na sala do rei. Na sala do rei tinha um trono, uma escada e um trono, e o rei estava sentado. Mas imagine se todas as luzes se apagarem daqui, você não vai me ver. Assim como em um local completamente escuro você não vai ver. Então não havia entrada de luz do sol naquele lugar. Era preciso que houvesse luz. E a luz daquela época era os candeeiros. Os candeeiros iluminavam e eles ficavam de um lado e do outro. O rei ficava no meio, no centro, e os candeeiros traziam uma luz para mostrar o caminho que levava ao rei.
As pessoas se dirigiam até o rei para falar com o rei e se prostrar diante do rei, e era conduzido pela luz do candeeiro. Os candeeiros então, se apagassem os candeeiros, a sala ficava escura. Os candeeiros não podem ficar apagados, não pode ficar apagado de forma alguma. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus disse para Moisés: estabelecerei o meu trono na terra, eu, o Senhor, andarei no meio de vós. Hebreus vai dizer que o tabernáculo é uma cópia do que está no céu. Hebreus diz que o que está no céu, Deus deu a Moisés em uma planta, a qual ele fez e chamou de tabernáculo, ou seja, o lugar onde Deus habita. Por isso que quando diz que o Senhor se fez carne e habitou entre nós, o habitar é tabernaculou, quer dizer, Deus foi e se fez presente. Então a ideia de tabernáculo é a presença de Deus, a presença do rei. Por isso que essa imagem que você vai ver aqui agora é a imagem do tabernáculo. O tabernáculo, coloca logo a imagem do tabernáculo. A imagem do tabernáculo era assim: era um local feito por umas tendas, ali no meio havia um local chamado Santo e Santo dos Santos. Então os sacerdotes poderiam servir aqui. Havia ali uma... Está dando para ver lá atrás? Tá? Quem não está sou eu. Está dando para ver lá atrás? Tá ok? Tá bom? Ah, porque tem as TVs aí também, né? Por enquanto tem só uma? A gente está precisando de uma oferta de uma TV. Ok. Aí, aqui você tem o tabernáculo, o local do sacrifício. Coloca agora o tabernáculo lá, aquela imagem lá, acho que fica melhor. Aqui tem o altar do sacrifício, que significa o local onde todo mundo que passa pelo altar pode ter acesso ao lugar santo. Então, para que você pudesse entrar no lugar santo, ou seja, o local onde Deus está, tinha que primeiro passar pelo altar do sacrifício. Só que você aqui sacrificava, se melava de sangue, então você tinha que se lavar, e você se lavava na pia da purificação. Então, para chegar no lugar de Deus, você tem que receber o perdão do altar do sacrifício, está puro na pia da santificação, então você entrava no lugar santo. Este local seria a sala do trono, e aqui seria o trono, porque aonde Deus se revela, chamado lugar da presença, lugar da revelação, é aqui na arca do testemunho, sobre as asas dos querubins. Então ele aparece aqui, ele está sobre o seu trono. O trono de Deus seria a arca, então o rei governaria dali. E se tudo isso é a sala do trono, então o que são essas três coisas? Primeiro, a mesa da propiciação. Aqui tinha 12 pães. Esses pães representavam as 12 tribos que foram eleitas, ou seja, só está na sala do rei os que forem eleitos, que já passaram pelo perdão, se purificaram na água da palavra e agora estão no lugar da sala do trono, e eles são os eleitos de Deus. Os 12 pães quer dizer isso. Quando eles saem aqui, nós temos um incensário. O incensário é as orações, é o que chegava na presença do rei. Ou seja, aqui é quem você é, são suas orações, suas petições. Quem você é, chega na presença do rei. Só que tudo isso daqui era fechado. Coloca a imagem. Observe que não tem janelas. E a porta é assim, você abre e fecha e entra, e tudo aqui dentro está escuro. Volta para o tabernáculo. Se tudo isso daqui está escuro, é preciso iluminar a sala do trono. Daí surge o candelabro. Os judeus chamam o candelabro ou o candeeiro de menorá. Significa brilho, somente isso, o que ilumina, somente isso, da ideia de menorá, o que ilumina. Ou seja, porque ele era a lâmpada do santuário, ele iluminava, por isso também não podia estar apagada, porque se tivesse apagada, não tinha como você ter acesso ao santo e nem ao santo dos santos. Então aqui é
o menorá, ou seja, o que muita gente usa nas igrejas, em mesa de ceia. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é símbolo judaico. Cristianismo não tem menorá. Cristianismo não tem bandeira de Israel, porque a bandeira é de Israel, tá? Aqui no Brasil, eu uso a bandeira do Brasil, mesmo que a juíza não queira, a bandeira do Brasil, entendeu? Por quê? Porque eu sou cidadão brasileiro, mas também sou cidadão do... E céu não tem bandeira com estrela de Davi. Então, de onde eu sou cidadão, os dois lugares eu uso as duas bandeiras. Qual? Aqui, que é a bandeira do Brasil. E a bandeira do céu? Isso é meu símbolo. Então, menorá, coloca o menorá em inglês. Coloca o menorá em inglês. Esse menorá, quem for comigo a Israel, a gente tira uma foto aí. O que é isso daí? Isso é um menorá em inglês. Esse menorá em inglês, você vai observar que ele tem aqui, ó, muitos desenhos, está vendo? Ele está de frente ao parlamento, lá de Israel, de frente à Câmara dos Deputados. Isso aqui foi um presente da Inglaterra a Israel. E está lá, e ele conta a história da humanidade. Esses desenhos aqui que você vê, é a história da humanidade. Isso daqui não é o menorá do templo, porque o menorá do templo era diferente. Coloca aquele que tem um sacerdote. Coloca que tem um sacerdote. Observe que o menorá do templo, que tem um sacerdote aqui, ó, que ele vai colocar fogo. Observe que tem algumas características. Primeiro, a haste principal é maior do que as demais. Não estão iguais. A do centro é maior. Segundo, cada um tem a sua própria lamparina. Terceiro, ele tem uns desenhos. Coloca aquele que é um desenho. Coloca aquele que é um desenho. Ele tem uns desenhos aqui, ó. Tá certo? Que representam uma árvore, como se fosse galhos que estivessem conectados ao tronco principal. Ok? Então, ele era assim, cada um com a sua lamparina, toda feita de ouro, certo? E se você olhar bem, esse menorá, ele tem algumas características. Por exemplo, a primeira característica do menorá é que ele foi feito para iluminar. Não teria sentido se não tivesse lamparinas. Não teria sentido se não fosse um receptáculo de óleo para queimar, para ficar aceso 24 horas. Então, qual é o propósito de um candeeiro? Luz. E Jesus diz isso em Mateus. Quando Jesus fala em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Jesus diz: vós sois o sal da terra. Se o sal ficar podre, não serve para nada. Se a luz apagar, não serve para nada. Ou seja, você tem utilidade no reino eterno se você for uma lamparina que ilumine. Porque tem muita gente que não entendeu que ele foi chamado para servir. Então ele tem que ser luz. Luz na sua casa, luz lá no seu apartamento, lá na sua vizinhança, luz no seu trabalho, luz na escola, luz na faculdade, luz na igreja, porque tem gente que é treva até dentro da igreja. Você tem que ser luz. Você tem que ser. Qual é o primeiro propósito do candeeiro? Ser luz, iluminar o caminho. Ele tem que mostrar o caminho aonde o rei está. Você está mostrando o caminho aonde o rei está? Todo mundo aqui tem amigo que não é crente. Todo mundo aqui tem amigo que não frequenta igreja nenhuma. Todo mundo aqui tem familiar que, se você falar de Jesus, ele xinga até a tua quarta geração. É ou não é? Mas a pergunta é: você tem sido luz para essas pessoas? Elas olham para você e dizem assim: ele é diferente, ela é diferente. Será que você tem sido diferente? Eu queria chamar aqui, eu queria que você mantivesse o candelabro lá. Mantenha o candelabro lá. Agora eu queria chamar aqui
aquelas 7 pessoas que o Bira falou, quem é a primeira? A primeira é quem? É Bruno. Bruno, você é o primeiro, Bruno. Você é o primeiro. Vem cá, correndo. Bruno já está aqui, gente? Já está aqui? Já está aqui, Bruno? Ah. Bruno. Mas enquanto isso, eu quero 7 pessoas aqui que são menores do que Bruno. Tem que ser menor do que Bruno, tá? Tem que ficar, porque ele vai ser a haste principal. Como haste, você está até bem. Amém. Eu não posso ser haste ainda. Ok, eu quero rapidamente, gente. Cadê os 7? Já estão aqui? Aliás, os 6 já estão aqui? Já estão aqui? Vem cá, Júlia, tu também. Júlia é muito grande. Vem cá, Júlia, rápido, Júlia, vem. Tu é alta, Júlia é alta. Pronto. Tu já está uma hastezinha até quase grande, vice? Tem que ficar um pouquinho. Ok. Tem mais uma. Eu preciso. Júlia, fica aqui. Tu viu hoje de manhã, então tu já sabe. Aqui. Eu preciso de mais 2 hastes aqui. Eu preciso de 2 hastes. Gente, vem. As 2 meninas. A menina de Rodrigo, que ela. Não, acho que tu é grande. Eu acho que tu é grande, né? Mas tu é grande. Gente. Samara, vem cá, Samara. Vem cá. A alegria de quem tem 1,70 m é Samara. Vem cá, Samara. Vem, tá faltando alguém, gente. Ainda falta um. Vamos, minha filha. Olha para aí, diz que Fabinho tá baixinho. Ok. Fica aqui um pouquinho mais perto aqui. Isso. É verdade, Fabinho. Tu não é muito. Ok. Isso daqui é um castiçal. Isso é um menorá. A haste do meio. Deixa eu fazer um contraponto bem legal mesmo assim, porque vocês 2 são os menores, isso. A haste do meio sempre é maior. Tudo que Deus faz é símbolos para nos ensinar, para ver se a gente aprende as coisas do céu aqui na terra. Então ele está dizendo: aqui está a árvore, o tronco principal. A igreja só existe, eles 3, só existe se tiver primeiro o tronco principal. Porque quando Moisés, em Êxodo 25, vai dizer como fazer o menorá, ele diz primeiro, uma peça só, da qual o tronco principal, ele tem um tronco principal, de onde sai 3 de um lado e 3 do outro. Ok? Agora, igreja não é igreja sem o tronco principal. Igreja só é igreja se tiver Jesus nela. Não existe culto de relaxamento espiritual. Não existe. Não existe culto de coach cristão. Não existe. O que tem que existir é Bíblia. E falar de quem? De Jesus. Está aqui. Agora, observe que tudo que Deus faz é perfeito. Imagine se Deus pegasse e dissesse, de um lado, vai lá, pro lado de Fabinho lá. Fica aqui. E Deus dissesse, você faz assim, você faz o tronco principal e coloca 4 para lá e coloca 2 para cá. O que era que ia acontecer? Desequilibrar. Igreja tem que ter equilíbrio. Volta para o teu lugar. 3 de um lado e 3 do outro. Igreja tem que ter equilíbrio. Não existe igreja, a palhaçada que eu estou vendo ultimamente na internet. É gente voando, é gente com manto, é tocando chofar, é batendo nas paredes. Isso para mim não é cristianismo, isso é palhaçada. Pastor, o senhor é pentecostal, até o tutano, mas isso não é pentecostalismo, isso é palhaçada. Porque a igreja tem que ter equilíbrio, porque senão ela vai tender para um lado a mais. Igreja tem que ter unidade. A gente tem que falar uma só língua aqui dentro. Não pode ser vira para lá, fica aqui na frente, olha para lá, tu olha para lá, dá um passo para aqui, tu dá 2 para trás. Observe se o menorá fosse assim, essa desarrumação. Igreja é unidade
organizada para cumprir um propósito. Então não tem essa história, eu acho que a igreja deveria ser assim. Tu não acha nada, porque quem achou já escreveu tudo como é. Já está tudo aqui. Então igreja tem unidade. Unidade. Igreja tem unidade. Agora olha que bagunça. Volta todo mundo para o seu lugar. Volta todo mundo para o seu lugar. Observe, igreja tem unidade. Quando você olha, você vê. Outra coisa. Fica aqui na frente. Aqui, Júlio, aqui. Fica aqui. Fica aqui na frente, Samara. Fica ali na frente. Fica ali. Fica ali. Observe se o menorá fosse assim. Quem era que mais ia aparecer? Quem era? Elas duas. É ou não é? Não é? Até a haste principal ia desaparecer se elas duas aparecessem. Se fosse assim. Volta para o lugar de vocês. Só que na igreja não existe o mega power pastor, o super apóstolo, o quase Deus, o arcanjo do céu na figura do homem. Não. A igreja, apenas um nome deve aparecer, é o nome de Jesus Cristo, a haste principal. Que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça e que eu desapareça. Por isso que a igreja não pode ter estrelas. Igreja não é lugar de estrelas. Púlpito não é lugar de celebridades. O microfone não é lugar de dizer o que eu acho, mas de dizer o que está escrito. Quando eu olho para o menorá, eu vejo unidade. A haste principal brilha. E tem uma outra coisa no menorá. Era de ouro puro, 30 quilos aproximadamente. Sabe o que é que isso significa dizer? Significa dizer que as boas obras, é para isso que eles foram feitos. Diz que as boas obras foi feito para a igreja. Outra coisa também, diz que não podia faltar óleo, porque eles tinham que estar acesos. Óleo na Bíblia, azeite, é símbolo do Espírito Santo. Por isso que Moisés foi chamado por Deus, e Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou te ensinar a fazer um óleo, um azeite, que você vai colocar no menorá, a qual esse menorá vai queimar 24 horas, mas tem que ser do jeito que eu disse que o óleo vai ser. Por quê? Me pergunte por quê. Porque a composição que Deus fez não era inflamável, mas queimava. Ao ponto que a Bíblia diz que quando os filhos de Arão foram lá e levaram fogo estranho, houve uma explosão dentro do santuário e eles foram queimados e morreram. Eles levaram óleo inflamável, fogo estranho. E Deus disse: o óleo é do jeito que eu disse que vai ser feito aqui no céu, porque é um óleo que queima sem ser inflamável. E só pode ser esse tipo de azeite. E o Espírito Santo é símbolo de azeite. A igreja tem que estar com o óleo do Espírito para poder estar iluminando. Não são as estratégias. Às vezes o cara chega para mim e diz assim: pastor, eu tenho uma estratégia que a gente vai ganhar a boa viagem. E todo empolgado. Não é que eu quero acabar a sua empolgação, mas eu tenho que entrar com a seguinte frase: vamos orar. Porque se for fogo estranho, ele pode até incendiar, mas ele mata os que estão tocando fogo. Agora, quando é o fogo do Espírito, ele queima. É como ele arde, ele ilumina, ele acende e não mata ninguém. A igreja, ela não está há 2000 anos na estrada pastor, a igreja está diferente, porque tem uma mensagem que Deus diz assim: o candelabro será perpétuo, para sempre. E alguém vai dizer assim: pastor, e Deus não disse que era para sempre? Por isso que a gente tem que ter aquela imagenzinha aqui na igreja. Não, você não entendeu. Não está falando desse candelabro dos judeus. Está falando da igreja que recebe o óleo do Espírito. E enquanto o Espírito Santo estiver conosco, o fogo não se apagará. Mas haverá um dia em que o Espírito será levado junto com a igreja. Aí o candelabro apaga.
Por isso que há um propósito no candelabro. O propósito é mostrar que o candelabro aponta a unidade aonde está a arca. E ele é aceso pelo Espírito, dizendo aonde está a arca. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso candelabro. Estamos encerrando. Mas eu quero só, como eu parei no versículo de número 12, falando do candelabro, e eu disse que eu ia até o 20, vocês me dão mais 10 minutos? E eu prometo que nos 10 minutos eu vou do 13 ao 20. Mas se você me ajudar com a sua Bíblia. O texto diz assim, vou ficar até de pé, eu não vou nem me sentar mais. O texto diz assim, versículo de número 13. E no meio dos candeeiros, Jesus está onde? Jesus está onde? Jesus está onde? Jesus está no meio da igreja. Pastor, onde Jesus está? Aqui. Por isso que nós dizemos que tem que congregar, tem que estar no culto. Jesus está no meio dos candeeiros. João olha e vê Jesus no meio dos candeeiros. Só que ele diz assim: semelhante a filho do homem. Semelhante, quer dizer, parece com o filho do homem. Jesus, quando estava na terra, se intitulou filho do homem. Isso é uma expressão usada em Jeremias e em outros profetas, que quer dizer o seguinte: Deus encarnou-se e se fez homem. Essa é a ideia de filho de homem. Quando Jesus diz que ele não tinha nem aonde, diz assim: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. João conhecia o Jesus que não tinha onde reclinar a cabeça, mas de repente ele é levado ao céu, e quando ele chega lá, ele vê os candelabros, e no meio do candelabro um que parece ele, e ele fala: parece, é ele? Não é? Eu vi ele morrer, eu vi ele ressuscitar, mas ele comeu até peixe com a gente, mas será que é? Eu vi um semelhante. Aí ele começa a descrever quem era esse homem. E ele começa dizendo: ele tinha vestes talares. Vestes talares era um vestido que ia até o tornozelo, um vestido todo longo e vinha também até o final do braço. Somente quem usava essas vestes eram reis, sacerdotes, príncipes, pessoas importantes que não precisavam trabalhar. Vestes talares, vestes longas. Ela representa governo, porque quem tinha essas vestes tinha servos a seu serviço. Então ele olha e diz assim: ele está com vestes talares. É como se tivesse servos a seu serviço. Mas ele diz, também na altura do seu peito tem um cinto, como um cinto de ouro. É como, sabe, tem um negócio hoje que o pessoal briga aí, que como é que chama? É MMA. E quando o cara é o campeão do MMA, ele recebe o quê? Cinturão de ouro. Eu sei, não é porque eu assisto, é porque já me disseram hoje de manhã. Cinturão de ouro. Aí ele coloca o cinturão de ouro. Ele tem pose de vencedor. Ninguém é maior do que ele. E João está olhando aquele que é semelhante a filho de homem, e ele está com as vestes de governo, com o cinturão da vitória. Versículo seguinte, olha o que diz o versículo seguinte: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Então ele tinha cabelos brancos. Isso quer dizer que ele era um ancião. Isso quer dizer que ele tinha experiência. Isso quer dizer que ele tinha autoridade do tempo. E João continua olhando e diz: ele tem vestes talares de governo, ele é vitorioso com o cinturão, ele tem a autoridade do tempo. Mas ele continua olhando e diz que dos seus olhos eram como chama de fogo. Ou seja, olha e discerne tudo. Fala do juízo, fala da autoridade. Todas as vezes que a Bíblia colocou olhos de fogo, olhos de chama, está falando de juízo.
Então ele não somente ele tem o governo das vestes, ele é vitorioso pelo cinto, ele tem a honra e a experiência do cabelo branco, mas ele também sabe julgar, ele é juiz, ele não erra no seu julgamento. E ele continua, versículo seguinte. E aí quando João vê, observe, quando João vê vestes de governo, cinto de vitória, cabelo de experiência e de honra, olhos de juízo, João abaixa a cabeça. Ele está olhando, porque para ver os pés tem que baixar a cabeça. Ele está olhando, mas agora quando ele vê tudo aquilo, ele teme, aí ele abaixa a cabeça. Quando ele abaixa a cabeça, ele vê os pés. E os pés está escrito, semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha. Isso é uma expressão de desenhos do passado, que todos os reis vitoriosos tinham essa imagem de pés pegando fogo. Para quê? Para pisar na cabeça do seu inimigo e destruí-lo. E quando ele olha, ele vê que os seus pés de fogo é que ele vai vencer o inimigo. Não há inimigo maior do que ele, nenhum inimigo se levantará contra ele, porque ele tem os pés refinados numa fornalha como bronze polido, os pés da sentença final. E quando João está de cabeça baixa, olhando os pés, eu acho que João teme. E o coração dele deve acelerar. Então ele ouve uma voz, como a voz das muitas águas. Todas as vezes que você vê na Bíblia, tipo voz de muitas águas, voz de trovão, voz de relâmpago, quer dizer que se tiver duas pessoas conversando e o trovão começar a estourar, as vozes humanas são caladas, porque a voz do trovão é muito maior, a voz da tempestade é muito maior. O que ele está dizendo é, quando ele começou a falar, era uma voz que todo ser humano se cala. Todo homem se cala. Quando ele fala, a voz do homem se cala. João está assustado com aquela pessoa. Versículo seguinte. Então ele levanta o rosto, e quando ele levanta, ele vê que ele tinha na mão 7 estrelas. Essas 7 estrelas que está na mão, que ele vai dizer lá que está na mão direita, essas 7 estrelas, o passado mostra que algumas moedas cravadas com a figura de Domiciano mostraram ele segurando 7 estrelas, que era a ursa maior e menor nos céus. A pesquisa da astronomia mostrou, dizendo que o rei tinha poder sobre os homens e sobre as estrelas. Então Jesus está mostrando para João o seguinte: eu tenho na mão as estrelas, não é Domiciano que manda, quem manda aqui sou eu. Quando João vê aquilo, olha, da sua boca está saindo uma espada afiada, uma espada de 2 gumes. Neste caso aqui, não é a espada de Hebreus capítulo 4, porque a espada de Hebreus de 2 gumes capítulo 4 é uma espada romana. O que é uma espada romana? É uma espada que era afiada de um lado e afiada do outro, mas era grande. Então essa espada grande, tanto podia usar um destro como usar um canhoto. Então ele na guerra, se caísse um destro usava, ou um canhoto usava. Ou seja, era uma espada em série. Essa é a espada de Hebreus. E ela, quando entrava, que saía, ela rasgava o camarada todinho. Só que essa espada aqui de 2 gumes, ela sai da boca, é um punhal, é uma espada pequena, é uma espada de um romano. O que era que tinha uma espada romana de 2 gumes? Era a espada que era utilizada para abrir a pessoa e colocar as vísceras para fora, poder cavar, abrindo, rasgando tudo. Então o que João está dizendo é, quando a voz das muitas águas falava, quando a voz das muitas águas bradava, uma espada de 2 gumes saía, entrava em mim e me rasgava todinho por dentro. E eu então olhei e vi que o seu rosto brilhava como o sol na força maior. A ideia do sol é a ideia da divindade. Os faraós sempre quiseram ser sol. O sol sempre foi adorado no mundo antigo. E quando ele olha, é como se ele estivesse dizendo: aquele cuja boca quando fala me rasga por dentro, cujos inimigos são pisados pelos seus pés de bronze, que é vestido de honra, cheio de vitória no seu cinto, com autoridade de governo, cujos olhos é justiça,
quando eu vi aquilo, e sabia que ele não era apenas um homem semelhante ao Filho do Homem, mas ele também era Deus, e eu imaginei, eu estou vendo Deus, e então eu caí completamente, versículos 17, eu caí, quando eu vi, eu caí completamente aos seus pés como morto, porque quem vê Deus morre, e então eu caí e disse, é Deus que eu estou vendo, e eu caí como morto aos seus pés. Eu disse, acabou, mas de repente eu vi que ele se aproximava de mim, e colocou a sua mão direita. Pergunte para mim, por que mão direita? Porque os reis tinham na sua mão, o anel da autoridade era na mão direita. Os reis tinham na sua mão, eles seguravam o cetro do poder. Lembra o rei que se estendeu o cetro para Esté? O cetro do governo, o cetro da autoridade, o cetro de quem manda, o cetro de quem estava na mão direita. Então ele pegou aquela mão, que é a mão do decreto, é a mão do que escreve e ninguém apaga, a mão daquele que diz e ninguém volta atrás, a mão que tem as chaves da morte e do inferno, a mão que segura as 7 estrelas, a mão direita, ele colocou no ombro de João, e João sentiu, e disse para ele, não temas. Deixa eu dizer para você quem eu sou. Eu não sou semelhante, sou eu mesmo. Eu sou o primeiro e o último. Versículo seguinte, João, eu estou vivo. Verdade, eu estive morto, mas agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Se levante, porque eu sou aquele que estou com você, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Nada pode lhe atacar. Se você me serve, não tem Domiciano, não tem exército do imperador, não tem a força de Roma, não tem o capeta, não tem o diabo. Até o diabo já foi humilhado, porque olha o que está nas minhas mãos. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Você não serve a qualquer um. Você serve aquele que é santo, você serve aquele que é Senhor, você serve aquele que é autoridade, você serve aquele que tem poder. Pastor, eu estou com problemas. Você não sabe a quem você serve. Eu quero te dizer que nesta noite Ele tem poder para curar, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para batizar com o Espírito Santo, Ele tem poder para distribuir dons espirituais, Ele tem poder, Ele é Senhor. Ele está aqui entre nós. Ele olhou e viu o candeeiro. Quem era que estava no meio dos candeeiros? Ele. Tem candeeiro aí? Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. E então ele disse para ele, verso de número 19, escreve. Você tem uma missão, escreve. Você tem uma missão, escreve. Você é a igreja? Sou. Você tem uma... Igreja tem que ter missão. Igreja tem que ter propósito. Igreja tem que ter sentido. Levanta, eu sou aquele que estou contigo, eu tenho as chaves da morte e do inferno. E agora? Agora cumpre a tua missão pela qual tu estás aqui. Escreve. Deus está conosco não para amaciar o nosso ego, Ele está conosco para que a gente possa cumprir a missão. Convide pessoas para a igreja, traga pessoas para o culto, fale de Jesus para ela, leve pessoas para o GC, encha o seu GC. Porque há um propósito como igreja. O propósito é, eu vi o Senhor no meio, Ele tinha cabelos de honra, Ele era santo, Ele era poderoso, como aquela canção que nós cantamos, santo, 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 Ele é santo. Há uma palavra só para descrevê-lo, há uma palavra só para dizer quem Ele é, e quem Ele é santo, Ele é santo. Mas o texto diz, esse santo está no meio das
sua igreja.